Olá, tudo bem? Meu nome é Tatiele. Sejam bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, curta esse vídeo, você vai amar o conteúdo. Se você já ouviu falar sobre os adventistas do sétimo dia, você sabe que nós não comemos carne de porco. Mas por quê? Qual é a razão disso? Algumas pessoas falam que é por conta de uma possessão que teve um jovem e que Cristo tirou os demônios dele e colocou em porcos que estavam próximos, uma manada de porcos que estavam próximos, e essa manada morreu, porque caiu em um despenhadeiro. Mas esses porcos já morreram. Isso não tem nada a ver com o que nós acreditamos. Também tem pessoas que falam que Pedro viu um véu com animais limpos e imundos. E essa parte da Bíblia eu gostaria de mostrar para vocês. Está em Atos 10, capítulo 9. No dia seguinte, indo eles no caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então, viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que dirigia a ele: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: De modo nenhum, Senhor, porque jamais eu comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: Ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Mas depois dessa visão de Pedro, olha o que ele mesmo escreve aqui. Olha o que ele escreve. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. Mas será por que Pedro estava se perguntando o que era aquela visão? Será por que ele estava se perguntando? Por que ele não chegou à conclusão de que aquilo seria por conta da alimentação, que era para ele mudar a alimentação? Porque na ideia dele, ele já sabia que Deus não muda. A palavra de Deus é única. Se ele fala sim, sim, é sim, sim. Se ele fala não, é não. Então, se ele falou que a alimentação era aquela, ele não iria mudar a alimentação das pessoas, porque ele sabia que o animal não era bom para consumo. Então, e ele se pergunta o que é, então, essa visão que Deus me deu. O que ele queria dizer com isso? Lá em Atos 10, 28, ele explica por que é que Deus colocou essa visão para ele. A quem se dirigiu dizendo: Vós sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se. Eles não podiam se aproximar de alimentação, de uma alimentação que não foi a que Deus escolheu. Eles não podiam se aproximar de porcos ou animais imundos. E da mesma forma eram os gentios. Ajuntar-se ou mesmo se aproximar a alguém de outra raça. Mas Deus me mostrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. A nenhum homem. Deus queria que as pessoas percebessem, que os judeus percebessem que para ele não havia diferenciação entre pessoas e pessoas. Eram todas criação de Deus e todas mereciam a mensagem, todas mereciam a graça que veio dele. A mensagem que era para ser pregada aos judeus era para ser pregada também aos gentios. E essa era a diferença entre o comum e o imundo. Deus nunca, de forma nenhuma, mudou a visão dele sobre a alimentação. E hoje as pessoas querem tirar essa ideia de uma alimentação saudável, começando desse princípio. Deus sempre nos orientou a cuidarmos da nossa saúde. Ele sempre nos orientou a cuidarmos do nosso templo, que é o nosso próprio corpo, o templo do Espírito Santo. E hoje nós precisamos mais do que nunca cuidar da nossa alimentação. Nós vemos que
até as coisas que nós pensamos ser saudáveis já tem produtos químicos. Se nós comermos coisas que não são saudáveis para o nosso corpo, a situação fica bem pior. Já imaginou? O nosso organismo hoje é atingido por várias coisas diferentes. Por que temos tanto problema no mundo? Por que fomos assolados por essa doença há pouco tempo? Estamos ainda em pandemia? Por que nós estamos sendo assolados por doenças? Por conta do cuidado ao nosso corpo. E nós, como adventistas, nós levamos essa mensagem, uma mensagem de saúde para as pessoas. Nós queremos que as pessoas cuidem do corpo, do templo do Espírito Santo. Porque quanto mais você comer coisas saudáveis, mais o Espírito Santo consegue tocar na sua mente. É comprovado que o açúcar não faz bem. É comprovado que o sal demais não faz bem. Tudo que é demais sobra. Eu sempre falo isso. Tudo que é demais sobra. E isso é verdade. Mesmo sendo bom uma coisa, se for demais sobra. E é isso que nós pregamos. Nós pregamos saúde. E por mais que as pessoas não queiram ouvir e não queiram seguir a palavra de Deus, lá em Levíticos 11 diz que não podemos comer. Então nós não podemos comer algo que não nos faz bem. As pessoas sempre diziam, eu lembro da minha avó antes, falava assim, não, você não pode correr depois que você come carne de porco. Por quê? Porque é uma carne pesada para o nosso organismo. Ela não é própria para o nosso organismo digerir. Ela não é um alimento. E é isso que Pedro levava na sua consciência. Ele não tomava a carne de porco, a carne de cavalo, a carne de camelo, carne de cobra como alimentos. Eles não tinham essa ideia. Os alimentos reais são aqueles que Deus colocou na Bíblia como alimentos. E nós devemos pensar dessa maneira também. Nós nem deveríamos pensar como a carne de porco como sendo um alimento. A carne de porco e seus derivados também, porque tem gente que pensa assim, não vou comer carne de porco, mas eu vou comer uma gelatina. Gelatina tem coisas, tem derivado, é derivada de alguma parte do porco. E não é só o porco, são vários outros outras carnes, são várias outras coisas que não pode ser digerido pelo nosso organismo e nós comemos diariamente. Essa é uma ideia que eu queria mudar na mente suas em relação aos adventistas do sétimo dia. Eu espero que tenha sido de grande valia para você e que você possa curtir o meu vídeo para me dar mais motivação para que eu possa fazer outros também. Obrigado pela sua audiência. Muito obrigado. Eu vou agradecer muito se você comentar, se você fazer uma boa crítica em relação ao meu vídeo, para que eu possa melhorar. E que possamos crescer a cada dia mais no Espírito Santo e na vida com Deus. Obrigado e tchau!